Vamos lá, vamos falar um pouco então sobre análise de texto, um assunto que bastante gente pede para a gente tratar aqui no canal e de fato eu realmente trabalho muito pouco com isso. Então vou fazer aqui uma série de vídeos falando sobre aspectos importantes da análise textual, muito além do grifar palavras-chave. Quer dizer, grifar palavra-chave é um primeiro passo importantíssimo, sim, mas existem outras percepções a respeito de o que é o texto, o que compõe a estrutura textual, que de fato vão fazer com que a gente tenha uma visão diferente do que é o texto, certo? E vamos, claro, passo a passo. Então vamos lá, vamos fazer aí nosso primeiro encontro falando a respeito de algo mais teórico em relação ao texto. E no final, claro, tem questões para a gente praticar esse conceito que a gente está vendo junto, embora seja sempre bom lembrar que quando a gente fala em análise de texto, os conceitos fazem uma separação meramente didática, né? Porque eu posso, claro, usar um único texto como mote para um curso inteiro de análise textual, certo? Porque tá tudo lá. As relações semânticas, as relações estruturais estão todas lá. Então, uma separação meramente didática, mas que ajuda você a entender, a perceber o que realmente pode ser explorado, um texto que explore mais um aspecto, um texto que explore mais outro aspecto, enfim. Bom, vamos começar? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é assim, eu falo muito em análise de texto e pode ser que você fique com essa dúvida, né? Cara, mas é análise de texto ou interpretação de texto? Até mesmo em editais, às vezes eu vejo que tem edital falando análise de texto, às vezes tem edital falando interpretação de texto. Qual a diferença? Na verdade, se a gente for ser chato, aí o que a gente vai ter? Que é o que acaba acontecendo. Se a gente for ser chato, o que vai acontecer? A análise textual seria algo mais linguístico, mais estrutural, certo? Então, o que a gente faz, na verdade, é uma análise de texto. Tudo, a qualquer conclusão a que a gente chega em uma questão, por exemplo, ou em um ponto destacado em uma análise textual, a gente consegue provar no texto. Então, são conclusões às quais a gente chega pensando assim, ó, tá vendo? Essa conjunção aqui ela estabelece tal relação semântica. Então, nesse contexto, ela funciona assim, assim. Não, é porque não tem a vírgula. O fato de ter uma vírgula ou não muda o sentido e tal. Então, isso aqui faz uma intertextualidade com outro texto. Enfim, são justificativas textuais, linguísticas. A interpretação de texto, normalmente, assim, quando a gente trabalha com isso em algo mais técnico, né, a interpretação acaba sendo mais subjetiva. Então, por exemplo, você vai interpretar uma metáfora de um filme, de repente você vai associar essa metáfora com uma vivência sua, com um crescimento seu, uma situação pela qual você passou. Você diz, cara, nossa, isso para mim me fez lembrar quando eu era criança e tal, e nossa, me ajudou a resolver um problema de infância. Legal, legal. A interpretação, e para mim vai valer outra coisa, né? Um poema, que é uma obra aberta, por exemplo, no campo da interpretação, hum, tanto não tem certo e errado. Eu me lembro muito de uma frase do Nando Reis, que ele diz assim, num dos vídeos dele do canal, ele diz assim, que quando perguntam para ele o que significa uma determinada metáfora que ele falou, ele pergunta para a pessoa, o que você entendeu? Então pronto, é isso que significa. Sabe, eu acho isso, né, muito inteligente da parte dele, realmente, porque se o que significa uma metáfora, se ele está no campo da interpretação, não tem certo e errado, né? O que você quis dizer? Cara, é isso que você entendeu. Agora, Caco, mas como tem questões, então, de análise de texto, se você está falando que é aberto? Perceba, eu estou falando em questões de análise de texto. Então, uma questão de análise vai ser muito. Não vai ser assim, porque isso fez com que eu me lembrasse da minha infância e tal. Não, não. Vai ter alguma relação estrutural, linguística, pontual, que eu consiga mostrar aquilo. Então, vamos supor, sendo didático, porém simplista, claro, mas só para você entender isso, a análise de texto é mais concreta num determinado momento, porque eu posso te mostrar no texto, eu grifo, ó, tá aqui, daqui eu tirei essa informação, porque isso aqui faz relação com isso, então o pronome retomando aqui, a sentença acaba dizendo isso e tal. A interpretação de texto é bem subjetivo,
tá? É você, com a sua vivência, com seus conhecimentos externos, com as relações que você vai fazer, aí você está interpretando. Mas claro que isso é muito tratado como sinônimo, com certeza, tá? Então você vai ver lá em editais, interpretação de texto não significa que você vai ficar à mercê da vivência do cara da banca pelo que ele entendeu. Deu para entender isso aí? Tranquilo? Então, assim, no campo comum é tratado como sinônimo, sim. Eu falo muito análise de texto por essa chatice conceitual, vamos dizer, mas análise, interpretação, chame como quiser, tudo bem? Não precisa brigar com ninguém por causa disso. Maravilha! Bom, o que eu quero te falar hoje sobre a análise textual é o primeiro conceito importante a gente entender como esse texto funciona, que é as noções de paradigma e sintagma, chamados dois eixos da linguagem, né? O eixo paradigmático e o eixo sintagmático. Como costuma dizer, o eixo paradigmático é o eixo da seleção e o eixo sintagmático é o eixo da combinação. Isso não só para textos, certo? Isso vale para nosso mundo, né? O nosso mundo se estrutura em seleções e combinações, ou seja, você seleciona os elementos e você ordena elementos, desde fazer um texto ou algo assim, como vai fazer um bolo. Você vai fazer um bolo. Primeiro você seleciona os elementos, o que você vai usar. Você vai usar farinha com fermento ou vai usar farinha sem fermento? Vai usar isso ou vai usar aquilo? Você tem opções e você vai, dentre daquelas opções, escolher uma. Escolher uma implica não escolher outras, certo? O bolo é de chocolate ou de morango? Sei lá. Ah, Caco, mas dá pra fazer bolo de chocolate com morango. Tudo bem, entenda o que eu tô falando, tá? Você vai escolher o sabor do bolo. Não dá pra você fazer um bolo com 10 sabores. Então você vai escolher esse, escolhe aquele, escolheu. Agora, você não vai pegar tudo, misturar de qualquer jeito lá na panela e pronto, tá pronto o bolo. Não, você vai precisar ordenar de uma certa maneira, lógica, para que o bolo, ao final, seja alcançado com sucesso, beleza? Então é isso. Vamos falar que o eixo paradigmático é onde você seleciona os elementos. E o eixo sintagmático é a maneira como você vai usar os elementos. Caco, mas é aula de análise de texto ou de culinária? Calma, eu estou te mostrando o que é o eixo paradigma-sintagma, porque na verdade a maneira como a gente transmite as ideias é um reflexo, claro, da maneira como a gente vê o mundo, como a gente organiza o nosso mundo. Certo? Tanto é que se a gente mudasse a nossa maneira de linguagem, de falar, a gente mudaria a nossa percepção de realidade. Tem um filme, aliás, muito interessante, chamado... é um filme que chega... A Chegada, é um filme que chega. A Chegada. Um filme chamado A Chegada. Um dia eu vou até fazer uma análise desse filme aqui no canal, porque é bem interessante, que mostra isso. É uma moça que chegam alienígenas, ela começa a falar com a linguagem dos alienígenas, a entender a linguagem dos alienígenas, uma linguista inclusive, entender a linguagem dos alienígenas, e com isso ela começa a mudar a maneira de ela ver o mundo. Porque é isso, cara. A linguagem reflete a nossa maneira de ver o mundo e vice-versa. Sejam maneiras bruscas, diversas, como você entender uma linguagem alienígena, ou seja, simplesmente você entender uma outra língua, um outro idioma. Por que diz que para você ser fluente em outro idioma, você tem de fazer intercâmbio, tem de viver aquela cultura? Porque a percepção de mundo é sutilmente diferente. Claro, não para fazer bolos, mas para se expressar, para ver o mundo, para julgar os elementos ao redor. Tudo isso tem a ver com paradigma, sintagma. Fazer um bolo ou preencher um cadastro, para ficar bem mais claro ainda o que é esse eixo do paradigma, sintagma, imagine que você vai preencher um cadastro. Você está lá na internet e vai preencher um cadastro. Então você vai clicar primeiro na setinha do país. E você vai escolher um país. Cara, você só pode escolher um país. Vamos dizer que aqui você está com paradigma dos países. Você só vai escolher um. Só pode escolher um. Então escolhe o Brasil. Perceba como agora uma escolha interfere nas outras. Dependendo do país que eu escolho aqui, vai abrir uma série de estados. Certo? Aí eu clico na setinha de estado. Dependendo do estado que eu escolho aqui, vai abrir uma série de cidades. Só posso escolher uma. Dependendo da cidade que eu escolho aqui, vai abrir uma série de bairros, da qual eu só posso escolher uma. Aí, sei lá, depois escolha a rua, que seja. Agora, perceba, uma escolha, então, do eixo paradigmático influencia
nas outras, com certeza. E eu tenho, então, o eixo sintagmático, que é o eixo da ordenação. Dificilmente você vai encontrar um cadastro para ser preenchido, em que primeiro você vai preencher a cidade, depois você vai escolher o país, depois o bairro e, por último, o estado. Tudo fora de ordem. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Percebe? Porque ele vai de um eixo do maior para o menor, do mais abrangente, né, para o mais específico. Porque imagina, primeira opção, bairros. Ele deve colocar todos os bairros do mundo. Não, então, logicamente, começa lá no país, depois vai afunilando. Percebe? Então, o que eu preciso para fazer um bolo ou preencher um cadastro? Escolher e ordenar. Paradigma, sintagma. E é isso que eu preciso para compor palavras. Conjugar verbos nada mais é do que uma grande seleção do eixo paradigmático sintagmático. Certo? Porque é um grande jogo de quebra-cabeça. Primeiro eu escolho o radical, certo? Depois eu escolho a vogal temática. Depois eu escolho uma desinência de tempo e modo. Depois eu escolho uma desinência de número pessoa. Não vou me aprofundar, claro, em cada uma dessas desinências, porque não é o caso aqui de a gente aprofundar no estudo do verbo. Só para você entender como as palavras são formadas. Então, por exemplo, eu quero conjugar o verbo falar no pretérito imperfeito do indicativo na primeira pessoa do plural. Beleza. Então, como que eu tenho que fazer? Primeiro eu escolho um radical. Escolhi o radical. É o verbo falar. Então não vou escolher o verbo cante, nem o radical brinque, nem o participe. Esse aqui seria, imagine, todos os radicais do mundo, aqui do português, de verbos. E eu só posso escolher um. Ok? Então eu vou escolher o fal. Como é o pretérito imperfeito, eu vou escolher a vogal temática A. Aí eu vou escolher a desinência. Bom, se fosse futuro do pretérito, eu escolheria a função, a desinênciaria. Então falaria. Se fosse pretérito imperfeito do subjuntivo, eu escolheria o ser, falar-se. Mas não, eu falei que eu quero conjugar no pretérito imperfeito do indicativo. Então, vou escolher a desinência vá. E às vezes, dependendo do outro verbo, vai ter uma desinência V, vai ter uma variação que seja. Então, falava. Bom, agora é hora de eu escolher o meu eixo paradigmático, o eixo a escolha da desinência de número pessoa. Se eu quiser na primeira pessoa do singular, eu vou deixar em branco, vou falar vá. Se eu quiser na segunda pessoa do singular, tu falavas. Nós, só que eu quero a primeira pessoa do plural. Então, nós falávamos. Pronto. Opa, falávamos. Bacana. Ah, Caco, e se eu quisesse conjugar o verbo participar? Tá bom, então eu pego aqui, estou trocando o verbo. Participávamos. Ah, não, mas eu quero mudar agora o tempo e modo. Eu quero conjugar o participar no futuro do pretérito. Tá bom, participar, troco aqui, ó, esse eixo. Ríamos. Ah, não, mas eu quero conjugar o verbo produzir. Tá bom, então produzir. Troco o radical e aí, escolhendo esse radical, vou ter que escolher outra vogal temática. O eixo do paradigma influencia no eixo sintagmático, claro. Então fica produziríamos. Pronto. Ah, não, mas eu quero o verbo produzir no pretérito imperfeito do subjuntivo. Ok, então escolhi a desinência. Na terceira pessoa do plural. Produzissem. Pronto. Então você vai vendo, cara, o que é um verbo? Opções, pedaços, né, que a gente chama de morfemas, mas são pedaços, desinências, radicais, ordenados de uma certa maneira. Porque mesmo que eu escolha os mesmos morfemas, os mesmos elementos, eu não pegaria, por exemplo, falávamos e faria mosavafal, bagunçar tudo. Não, eu sigo uma certa lógica, ou seja, eu tenho o eixo do paradigma e o eixo do sintagma. Assim são construídas palavras, assim são construídas frases, orações, períodos. Olha só, todos os cães são carnívoros, todas as plantas são vegetais. Perceba, se eu coloco todos no eixo paradigmático, se eu for seguir o eixo sintagmático lógico, não vai abrir aqui o espaço as. Todos as? Todos as? Não. Agora, imagina, todas as plantas são. Se eu estou colocando todas as plantas são em um campo lógico, não abriria para mim a opção aqui carnívoros.
Abriria todas as plantas são verdes, todas as plantas são cheirosas, todas as plantas são vegetais, que seja, abriria algumas opções dentre as características, porque eu escolhi plantas aqui. Se eu colocasse pessoas aqui, aqui abririam outras opções. Percebe? Agora, e se eu quebrar esse eixo? De repente você pega um texto que está dizendo todas as plantas ou todos os cães são vegetais. Bom, todos os cães são vegetais, quebra o eixo lógico da estrutura paradigmática. Aí a gente começa a entrar no campo de por que o cara fez isso. Daqui a pouco a gente vai analisar um poema juntos que quebra completamente esse eixo. Aquele texto não faz sentido. Pera, por que o cara optou por quebrar esse eixo do paradigma sintático? A gente vai analisar dois textos. E aí a gente chama a nossa atenção. Então, o que seria até agora um ponto para eu me afastar do texto? O cara leu o texto, esse texto não fala nada com nada, eu me afasto? Não, pera. A partir de agora vai ser um convite para a gente se debruçar ao texto e entender por que esse autor fez isso, por que ele falou dessa maneira, o que ele quis com isso, por que ele quebrou esse eixo. Beleza. Imagine então, voltando para a nossa estrutura sintagmática da oração, quem abre, vamos dizer assim, esses espaços sintáticos é o verbo, certo? O do eixo do sintagma, é o verbo. Então, por exemplo, eu tenho lá o verbo ferveu. Vou escolher o leite ferveu, ok? Vou escolher a festa ferveu ou o chão ferveu. Então você começa a perceber que a gente tem algumas opções mesmo trabalhando em um campo metafórico. Bom, eu entendo o que significa a festa ferveu. Eu entendo o que significa, nossa, o chão ferveu. Eu entendo o que significa o leite ferveu. Agora, se eu colocar, por exemplo, um agente como a mortadela ferveu, cara, já quebra as mesmas metáforas que a gente costuma fazer. Imagina que eu seja um texto e o cara diga mortadela ferveu. Pera, o que significa isso? Já vou me debruçar, porque quebrou o meu eixo lógico do eixo paradigmático. Agora, se eu colocar um agente como a garota ferveu, ou o cozinheiro ferveu, ou o vizinho ferveu, diferentemente de o leite ferveu, que ele é o receptor da ação, que a gente chamaria de construção ergativa, né? Quando eu tenho o verbo, não na voz passiva, embora o sujeito seja passivo. Enfim, mas quando eu tenho um agente, a garota ferveu alguma coisa. O cozinheiro ferveu alguma coisa. Então, dessa maneira, diferentemente de quando eu coloquei lá a festa ferveu, quando eu escolhi a garota ferveu ou o cozinheiro ferveu, eu abro espaço para um receptor da ação. Aí eu abro mais um espaço no meu eixo sintagmático. A garota ferveu o leite, ou a água, ou o molho, ou o vizinho ferveu o leite, a água, ou o molho, enfim. E é todas as opções que poderiam me aparecer aí. O que eu quero que você perceba aqui é, na construção de um período, a gente tem opções. Dependendo da opção que eu coloque aqui, vai aparecer outro espaço ou não. Eu não falaria, por exemplo, então o leite ferveu a água. Porque o leite não é um agente, o leite já é o receptor. Agora, a garota, eu coloquei no eixo paradigmático uma opção de um agente. Então, cabe o espaço de um receptor. Cara, estou falando tudo isso para você perceber como a montagem das palavras, a montagem das orações, a montagem das construções linguísticas, enfim, e a nossa percepção de mundo, na verdade, trabalham com o eixo de paradigma sintagma. Eixo da seleção e eixo da combinação. Aliás, esse eixo da combinação é o que faz com que a gente faça uma análise sintática. O que é uma análise sintática? É como funciona a nossa estrutura sintagmática, esse eixo da seleção. Como as palavras foram selecionadas e ordenadas, na verdade, o eixo da ordenação. Como essas palavras foram ordenadas? Que significação elas têm por estarem ordenadas dessa maneira? Então, vamos analisar como o eixo sintagmático está construído. Que muda de língua para língua, claro. Você pegar o latim, libertatem mem me comporto. Né? No latim, carrego a minha liberdade comigo, trago a minha liberdade comigo. Né? O verbo, por exemplo, ficava sempre no fim. Então, no latim, por exemplo, que era uma língua declinada, né? A função do eixo do sintagma seria indicada pela terminação das palavras. Mas o português já trabalha com o eixo sintagmático como algo significativo. A ordem da posição sintagmática. Então eu coloco, o menino viu a garota.
se eu inverter a garota viu o menino, eu mudo completamente o sentido. No latim essa diferença não faria tanto, porque na própria palavra eu indicaria a função semântica e o verbo fica normalmente no fim. O que eu quero dizer com isso? É que isso não é rígido, varia de língua para língua. Lembra que eu te falei daquela questão da percepção de mundo, das possibilidades que a gente tem? Algumas línguas valorizam o eixo sintagmático também como um plano significativo. Outras línguas não dão tanto valor para o eixo sintagmático, já que no próprio eixo paradigmático você tem maneiras de significar aquilo que outras usam em sintagmático e por aí vai. Beleza? O português usa também o eixo sintagmático como algo significativo, vamos dizer assim. Estou evitando aqui termos técnicos, embora às vezes seja complicado não entrar neles, mas estou evitando e tentando simplificar ao máximo aqui para você, tudo bem? Generalizando alguns pontos, claro, porque o meu intuito aqui, você percebe, não é te dar uma aula de latim, nem poderia fazê-lo, né? Tive latim na faculdade, mas isso já faz um bom tempo. Mas não é te dar uma aula de latim, enfim, não é esse o intuito aqui do vídeo, nem aula de verbos, nem aula de sintaxe. É só para você entender o que é a importância de a gente perceber esse eixo paradigmático, sintagmático, como isso está realmente imbuído na nossa percepção de mundo, certo? Assim são formadas as palavras, assim são formados os períodos, assim são formados os textos. Os textos, então, nada mais são do que uma sequência de eixos paradigmáticos sintagmáticos, certo? Essa aí é uma brincadeira linguística, você vai ver inúmeras variações disso, tá? Chamada tabela do discurso vazio, né? Tem várias. Essa aí eu peguei de uma edição antiga da revista Língua Portuguesa, não me lembro o número agora, peço perdão pela fonte não citada corretamente, mas é da revista Língua Portuguesa, a extinta revista Língua Portuguesa, aliás. Mas você tem, cara, inúmeros caminhos disso, você vai ver várias variações, tá? Mas a lógica é a mesma. Parte como? Como eu monto, então, um texto lógico? Um início, uma ação, uma reação e uma consequência. Cara, perceba que interessante. Imagina que você queira fazer agora um discurso, né? Quer falar bonita? Pô, pegou de surpresa, Caco, fala aí. Cara, beleza, vamos lá, vamos falar? Beleza, pego a minha tabela do discurso vazio e começo a... Cara, eu escolho um desse, na sequência um desse, na sequência um desse, na sequência um desse. E vai parecer que faz muito sentido, olha só. Caros colegas, a expansão de nossa atividade prejudica a percepção da importância das atitudes e das atribuições da diretoria. Do mesmo modo, a complexidade dos estudos efetuados acarreta um processo de reformulação das nossas opções de desenvolvimento no futuro. Não podemos esquecer que o desenvolvimento de formas distintas de atuação facilita a definição dos índices pretendidos. E é fundamental ressaltar que a consolidação das estruturas exige a precisão e a definição das opções básicas para o sucesso do programa. Pronto. Cara, eu estou falando aqui, parece que a sentença faz muito sentido para você. Assim, a estrutura da sentença faz sentido. E aquela coisa que você olha e fala, pô, o cara fala bem. Mas o que é que ele está falando? O que ele está falando? Não está fazendo sentido. Por quê? Eu estou levando em consideração aqui não exatamente o conteúdo, mas somente a estrutura sintagmática, que acontece muito em discurso político. Né? O cara faz uma pergunta para um político, o político vai lá, fala um monte de coisa, Nossa, o cara fala bem, respondeu. Aí você vai no dia seguinte, o tempo depois, pega, lê o discurso, vamos entender o que ele falou. Cara, tá falando, falou 10 minutos aí, falou o que exatamente? Por quê, cara? Nossa mente, vamos dizer assim, ela aceita isso como algo válido. E para de exigir ou de raciocinar a respeito de se aquilo tem um conteúdo lógico ou não. Por quê? Eu aceito muito bem o eixo paradigmático, sintagmático. Isso é aceito por mim como um texto válido. Tá bonito, a sentença tá bem montada, tá bem escrita. Agora a gente olha lá e fala, tá, mas e o conteúdo? Cadê? Cara, sabe o que acontece? Onde a gente vê muito acontecer isso? Não sei se já aconteceu com você. De você tá lendo uma revista, um livro, alguma coisa assim, ou mesmo um site, né? E aí você lê uma página, lê duas, de repente você para e fala, cara, pera, o que eu tô lendo? O que eu tô lendo?
De repente você vê que você tá, cara, só aceitando estruturas, né? Você tá lá batendo o olho e tal, e não tá, na verdade, absorvendo nada. Você só tá decodificando estruturas como supostamente válidas, tá ali, eixo sintagmático, né? Se de repente, nessa leitura, você vir lá algo como a mortadela ferveu um biscoito, né? Aí começa a falar, nossa, na hora você vai sair daquela catarse e vai parar, pera, o que aconteceu? O que ele está falando aqui? Porque ele quebrou completamente o eixo sintagmático. Então vai te tirar desse estado só de aceitação. E muitos poetas acabam fazendo isso, quebrando propositadamente esse eixo para você se debruçar sobre aquilo, né? Falou, opa, vem aqui, olha isso com mais atenção, tranquilo? E não só para isso, claro, mas para chegar a isso, a um efeito expressivo, como veremos daqui a pouco com o Manuel de Barros. Mas o que eu quero te mostrar é, na montagem linguística em si, seja uma palavra, seja um texto, seja um período que seja, a gente segue uma estrutura: seleção, combinação, paradigma, sintagma. E muitas vezes o convite a quebrar isso. Por exemplo, a poesia concreta e tal quebra um pouco isso. Vai tirar esse eixo sintagmático, vai te propor outras formas de leitura, certo? Então pega ali o caracol, o casco, vai escrevendo casco, lendo caracol com casco e vai quebrando outras, te sugerindo outras formas de leitura para você. Pera, o que ele está falando aí? O que isso significa? E vão trabalhar com o espaço de uma maneira que não seja o texto tradicional. E aí temos vários exemplos, enfim, principalmente quando cai no concretismo. Fechou? Não vou analisar cada uma dessas aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Na própria pintura isso pode acontecer, então. O Escher faz muito isso nos quadros, de quebrar a nossa expectativa tradicional do que seria o mundo, que a princípio dá um bug no cérebro, né? O cara fala, pera, tem uma escada aí que o cara sobe, 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 chega no mesmo lugar, ou o outro desce, desce, desce e chega no mesmo lugar. Como que é isso? Né? Porque quebra a nossa percepção tradicional, a nossa expectativa. Se eu tenho uma escada, essa escada vai levar a algum lugar. Alguém subindo vai chegar ao topo. Não, alguém subindo chega ao mesmo lugar. Quebra isso. É a mesma coisa que eu quebrar isso em um poema, como, por exemplo, faz o Manuel de Barros. Olha só, ando muito completo de vazios. Meu órgão de morrer me predomina. Estou sem eternidades. Não posso mais saber quando amanheço ontem. Está rengo de mim o amanhecer. Atrás do ocaso fervem os insetos. Enfiei o que pude dentro de um grilo o meu destino. Essas coisas me mudam para cisco. A minha independência tem algemas. Esse é o tipo de poema que às vezes o cara olha no primeiro momento e fala, cara, ele não está falando nada com nada, um monte de frase solta que não tem nada a ver. Cara, por quê? Ele quebrou o eixo paradigmático, sintagmático. Agora, isso acaba sendo, claro, um plano significativo. Quebrar isso, então, rapidamente falando, né? Ando muito completo de vazios. Se eu tenho a opção paradigmática completo, não abriria logicamente para mim a opção de vazio. Eu estou cheio de vazio. Agora, opa, pera. O que significaria então estar cheio de vazio? Bom, então tá tão vazio que não cabe nada dentro dele. O vazio já tomou conta dele. Não cabe mais nada, ele está vazio. Ah, então pera. O que a princípio me gera um afastamento, um estranhamento, eu começo a perceber o porquê o poeta optou por fazer isso. O eu lírico, vamos dizer assim, está se manifestando assim. Meu órgão de morrer me predomina. Qual seria o órgão de morrer? Ah, o coração, legal. Normalmente o coração é associado à vida. Né? Se fosse pegar o coração batendo é a vida. Mas se é o órgão que dá a vida, por que não ser o órgão que tira a vida? Então você começa a montar isso, percebendo essa quebra dos eixos lógicos como um plano expressivo importante, tem um significado. Então, pô, o cara já está cheio de vazio. Já está vendo o coração como um órgão de morrer. Estou sem eternidade. Cara, não precisava nem falar mais uma coisa dessa, né? O que é eternidade para ele? O que é o futuro para ele? O cara só tá lá, inteiramente vazio, só esperando o coração parar. O que é? Claro que ele não tem eternidade. Olha que interessante aqui, ó. Ele quebra esse eixo agora nos tempos verbais. Não posso mais saber quando amanheço ontem. Ele usa um verbo no presente com um advérbio no pretérito. Isso dá um bug pra gente, cara. Lógico, por quê?
o amanheço, a gente já tem a expectativa de estar no presente. E ele coloca um advérbio no pretérito, ele não escolhe no eixo paradigmático algo lógico. Agora, claro, o cara já perdeu, já tá sem eternidade, já não tem noção de futuro. Olha só, futuro. Perde a noção de presente e pretérito. Então, na verdade, o cara já tá daquele jeito e não tem nem noção de tempo. Presente, pretérito, futuro, já está tudo bagunçado. Eu amanheço ontem, não tenho eternidade. O que é a noção do tempo? Está rengo de mim o amanhecer, está fora, está alheio a mim esse amanhecer. Óbvio, né, cara? O que é o amanhecer? Um dia após o outro, que dá essa noção cronológica. Ele não tem eternidade, ele amanhece ontem, presente com futuro. Então, a noção de um dia após o outro já se afastou. Ouço o tamanho oblíquo de uma folha. Agora ele foi para os sentidos. Quando eu coloco ouço no pensando, cara, estou analisando isso só pelo eixo paradigmático sintagmático, perceba. Quando ele coloca ouço, não abriria para mim, logicamente, a noção ouço um tamanho. Eu ouço um som, ouço uma música, ouço uma voz, ouço um tamanho. Então, pera, já perdeu até a noção dos sentidos. Você começa a perceber que ele usa, então, o plano expressivo para significar, com certeza. Depois a gente vai falar aqui mais sobre o plano da expressão e o plano do conteúdo. Maravilha? Mas é impossível, como eu te falei, separar. Né? Tá tudo aí. Num poema, num texto, você tem todos os elementos de texto. Claro, é só uma opção didática, ok? Atrás do ocaso fervem os insetos e enfiei o que pude dentro de um grilo o meu destino. Cara, essa aí ele quebra também a noção sintagmática, né? Enfiei o que pude dentro de um grilo. Enfiei o meu destino dentro de um grilo. Sintaticamente, se a gente fosse analisar, se o meu destino está sobrando aí. Enfiei o que pude dentro de um grilo, o meu destino. Sobra a função sintática. A sentença já estava pronta. Seria como a garota, o leite ferveu o molho, né? Pera, mas o leite já ferveu, já é um receptor da ação. Como eu tenho dois? Seria como mais isso, quebra essa estrutura, certo? Agora, ele já não tem noção de si. Está inteiramente vazio. Não tem noção do tempo, não tem noção dos sentidos. Perceba, se você visualizar seu lírico se expressando, se a gente considera então, como eu falei lá no começo, que a nossa maneira de expressividade reflete a nossa visão de mundo, qual está a visão de mundo desse seu lírico? A visão desse cara está completamente já torta, ele já não tem mais noção de sentido, noção de tempo. Ter noção da estrutura sintática lógica é que não faria muito sentido eu esperar que um cara, um eu lírico que estivesse assim, um eu lírico desse, de repente, fizesse um poema parnasiano, com rimas ricas e tal, produzisse. Cara, então pera, então é fake, é um sentimento fake. Né? Mas não, é um sentimento genuíno. Então é natural que ele perca também a noção sintagmática de estrutura. Ele está se manifestando da maneira como ele está vendo o mundo. Pronto. Ok? Agora, o que cabe dentro de um grilo, cara? Nada, né? Marinha. Dentro de um grilo cabe o meu destino. Claro, nem precisaria falar. Qual que é o destino desse cara que já não tem noção de tempo, noção de sentido, já está inteiramente vazio, esperando o coração parar para morrer logo. O que é o destino dele? Cabe dentro de um grilinho. Essas coisas me mudam para cisco. Pronto. Só reforçou o que eu estava dizendo. Agora vem um grande paradoxo que fecha tudo. A minha independência tem algemas. Cara, o que é independência? Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. O que prende esse cara? O que prende esse cara? Ele é livre, não tem ninguém segurando. Ele pode fazer o que ele quiser, mas o que ele pode querer? Considera o que a construção do eu lírico feita pelas construções. O que é esse cara? O cara que está lá só sem noção de tempo, sem noção de sentido, sem noção de nada. O que ele pode querer fazer? Então a independência dele tem algemas. É um grande paradoxo. Uma independência algemada, uma independência presa. Mas é isso. É a mesma coisa, cara. Se eu falo pra você agora, cara, você tem 5 minutos agora pra fazer o que você quiser. O que você quiser. Quando eu falar já, você vai, cara, tudo que a sociedade te proíbe de fazer e moralmente você não pode, você vai poder fazer agora. Vai, já! Cara, talvez você passe 4 minutos e meio pensando, o que eu sempre quis fazer? O que eu posso querer fazer? Percebe? Por quê? A nossa independência tem algemas. Mais livre que a gente seja, as nossas escolhas acabam sendo limitadas por um contexto.
por um contexto, certo? Mas aí, enfim, aí já começa a entrar no campo da interpretação, já começa devagar. O que eu quero te mostrar é como esses períodos que aparentemente podem, numa primeira leitura, me afastar disso. Ah, tá vendo? Esses caras escrevem, eu não entendo nada do poema. Ah, né? O cara pega lá uma questão, não entendo o poema, tá vendo? Os caras falam nada com nada. Cara, na verdade, agora, com esse conhecimento do paradigma sintagma, pera, vamos fazer isso ter... Ele quebrou o eixo lógico, vamos fazer isso ter sentido. Então, é um convite para me debruçar aquilo e entender por que o autor, o lírico, optou por quebrar esse eixo lógico. O que essa quebra tem para me dizer nesse contexto? Deixa eu te mostrar um texto do Machado de Assis, que caiu inclusive numa das provas da GV de administração. Pausa o vídeo, lê o texto e resolve a questão. Fez aí? Cara, então você percebe, é um trecho que ele vai pensando e tem um monte de coisa ali, ó. Herdeiro já era muito mais universal. Essa palavra inchava as bochechas da herança. Herdeiro de tudo, nem uma colherinha menos. E quanto seria tudo? E aí ele pensando, casas, apólices, ações, escravos, roupa, louça, alguns quadros que ele teria na corte, porque era homem de muito gosto, tratava de coisas de arte com grande saber. E livros, devia ter muitos livros, citava muitos deles, mas enquanto daria tudo? 100 contos, talvez 200 era possível, 300 mesmo, não havia que admirar. 300 contos, 300! E o Rubião tinha ímpetos de dançar na rua. Depois aquietava-se, 200 que fossem, ou 100, era um sonho que Deus Nosso Senhor lhe dava, mas um sonho cumprido para não acabar mais. A lembrança do cachorro pôde tomar pé no turvelinho de pensamentos que iam pela cabeça de nosso homem. Rubião achava que a cláusula era natural, mas desnecessária, porque ele e o cão eram dois amigos, e nada mais certo que ficarem juntos para recordar o terceiro amigo, o extinto, o autor da felicidade de ambos. Havia, sem dúvida, umas particularidades na cláusula, uma história de urna, não sabia o que mais, mas tudo se havia de cumprir, ainda que o céu viesse abaixo. Não, com a ajuda de Deus, emendava ele. Bom cachorro, excelente cachorro. Rubião não esquecia que muitas vezes tentaram enriquecer com empresas que morreram em flor. Supôs-se naquele tempo um desgraçado, um caipora, quando a verdade era que mais vale quem Deus ajuda do que quem cedo madruga. Tanto não era impossível enriquecer que estava rico. Impossível o quê? Exclamou em voz alta. Impossível é a Deus pecar. Deus não falta quem promete. Cara, você percebe, não tão bruscamente quanto o Manuel de Barros, mas com uma grande escala, o Machado de Assis, aí nesse trecho do Quincas Borba, ele quebra também esse eixo lógico da linguagem. Ele começa falando uma coisa, de repente ele vai para o cachorro, daí vai para outra, volta para o cachorro, de repente o cara do nada fala impossível o quê? Então eu não tenho, claro, uma linearidade tal como uma notícia de jornal, por exemplo. E o primeiro passo aí seria entender o que ele está perguntando nessa questão. Certos procedimentos de construção utilizados no texto, como repetições de termos, de estruturas, elipses e outros, são motivados internamente pelo que está expresso em. O que ele está falando? Cara, ele repete estruturas, ele omite termos, ele para no meio de uma estrutura, vai para outra, depois volta, repete e tal. Ou seja, esta quebra no eixo paradigma-sintagma. O autor quebra o eixo sintagmático. Lógico. Por quê? Na verdade, essa pergunta tem a ver com isso. Né? Por que ele não escreve certinho? Vamos dizer assim. Percebeu? E tem uma motivação interna, ou seja, olha a análise textual. Tem alguma informação dentro deste próprio texto que justifique este plano da expressão. Qual é? Percebeu? Por quê? Cara, você percebe, ele não está conversando com alguém, o personagem. O personagem não está escrevendo um livro, ele está pensando. Ele está pensando, cara, eu acabei de ganhar uma herança aqui que vem pela frente, caramba e tal. E, cara, você pensa em palavras? Você pensa linearmente? Basta você ver quantas vezes você não pensa um monte de coisa em uma fração de segundos, o pensamento vai, volta, tá? Nossa, viajei agora, né? E aí, de repente, não sei se aconteceu com você, você tá lá pensando sozinho, de repente, do nada, você fala alguma coisa. Nossa, é verdade, né? O cara que tá do lado, o que é verdade? Não, desculpa, tava viajando aqui. Percebe? E é isso que está acontecendo. Então, cara, o cara acabou de saber que recebeu uma herança, o pensamento dele tá a mil. E ele
tá ali pensando um monte de coisa, vai pro cachorro, volta, não, mas espera, tem isso, tem aquilo, não, isso aqui deve ser legal. Não, não precisa disso. Ah, impossível o quê? Caramba, e tá isso. Então o que justifica essa maneira de expressão? Justamente o torvelinho de pensamentos que iam pela cabeça do nosso homem. Esse torvelinho de pensamentos, essa bagunça, esse barulho, essa preocupação com um monte de coisa ao mesmo tempo. Então você vê, isso é a análise textual. Percebe? Por quê? Tanto no campo do Manuel de Barros, a gente, pela percepção, quebrou o paradigma. Por quê? Vamos achar o sentido para essa quebra de paradigma, né? E sintagma. Quanto aí, quebrou o eixo lógico, quebrou o paradigma sintagma. Por quê? Porque está representando o pensamento. Ele usa a forma de expressão como mote para expressar esse pensamento, enfim. Então, o primeiro passo, cara, para a análise textual é isso. Uma percepção de como este texto está estruturado. Ele se estrutura de uma maneira lógica, como uma notícia de jornal, que seja, que tem lá sujeito, verbo, objeto e tal, ou não. Ou ele trabalha com alguma outra maneira de expressividade. E se trabalha com outra, por quê? Beleza? Paradigma, sintagma, dois eixos da construção da frase, do período e tal, muito importantes para o nosso primeiro passo desse aprofundamento da análise textual, além do grifar palavras-chave. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado por estar aqui comigo. Deixe o seu like, deixe o seu curtir, compartilhe com as pessoas, deixe o seu comentário e, claro, peça a aula 2 e aí em breve ela aparecerá. Beleza? Muito obrigado pela participação e até o próximo vídeo.